Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. E hoje eu recebo a nutricionista Elisa Laura para falarmos de um assunto que preocupa muitas mulheres: o emagrecimento, a alimentação saudável. E em consequência disso, é claro, a autoestima. Então, boa noite, Elisa. Seja bem-vinda à TV Câmara, é um prazer te receber. Boa noite, Tainá. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom, começo falando um pouquinho então sobre justamente esse assunto que é a autoestima. Especialmente para o público feminino, não é só uma questão de beleza, né? Isso envolve saúde também, bem-estar. Exatamente. Eu costumo sempre falar para as pessoas que vêm consultar comigo que o principal objetivo normalmente é o emagrecimento. Só que às vezes as pessoas começam a ver tantos benefícios que vêm junto com esse emagrecimento que acaba fazendo mais sentido ainda. Então, hoje em dia, não quer dizer que para ter um corpo bonito, a gente precisa ser magra. Isso não acho que hoje em dia, né, não quer dizer. Mas a autoestima depende de a gente estar se sentindo bem. Então, seja com um peso maior ou menor, mas um peso adequado para que você tenha uma boa qualidade de vida. Um país onde 1 em cada 4 pessoas está acima do peso, né, com sobrepeso, e realmente isso é um problema de saúde também, Elisa. É isso mesmo, e aí que envolve mesmo emagrecer, muitas vezes não pela questão estética, mas sim por questão de saúde, né? E não só pensando também na parte das doenças, que a gente sabe que aí, como você viu os dados, né, e a gente acaba vendo junto disso, um aumento de doenças cardíacas, né, de um risco de um AVC, um infarto, ou mesmo até problemas relacionados a joelho, tornozelo, algo que sustente o corpo. Então, como que a gente consegue dar qualidade de vida aos nossos músculos, né, a nossa pele também, se o nosso corpo não está adequado com o que esses membros conseguiriam sustentar? Então, aí começa a vir outras doenças relacionadas que são sérias consequências. Que envolve, né, diretamente o sobrepeso, que nem você falou, não é só por estar magra ou não, mas sim estar saudável, né? E até assim, por questão de sono, né? Dificilmente uma pessoa com sobrepeso consegue ter um sono tranquilo. Então, isso também envolve, o sono faz parte dos pilares para a nossa qualidade de vida. Então, muitas vezes quem está acima do peso não consegue também ter um sono de boa qualidade. Aí, claro, acaba acordando cansado, passa o dia já cansado, não produz os hormônios suficientes, né, que recupera o corpo de noite, acaba passando o dia mais ansioso, aí vem o dia com um turbilhão de coisas, aí mais ansiedade, mais fome, e aí é um ciclo vicioso, né? Existe um cálculo para saber se eu estou acima do peso, né? Só 70 quilos para um pode ser magro, mas para outro é acima do peso. Então, como saber isso? Existe esse cálculo que seria o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é uma medida que só utiliza o peso e a altura da pessoa. Então, assim, pode ser usado quando a gente avaliar, grandes populações, como esse dado que você tem aí é avaliado por IMC, normalmente, né, feito assim. Mas quando a gente pega uma pessoa, né, no individual, assim, quando é em consulta, por exemplo, aí eu avalio de outras formas. Peso e altura também é avaliado. Mas a gente principalmente quando a pessoa faz algum exercício físico, né, ou treina musculação, ela acaba tendo um aumento de massa muscular e isso interfere no peso, já que o músculo ele é mais pesado do que a gordura. Então, muitas vezes, a gente vê lá pelo IMC, isso acontece mais em homens do que mulheres, mas às vezes vê um IMC acima de 25, que seria o ideal, que fosse até 25 nesse cálculo, e aí coloca a pessoa como sobrepeso ou obesa e, na verdade, a pessoa está lá buscando aumentar a massa. Então, assim, por esse índice, às vezes as pessoas ficam acima do peso na realidade saudáveis, né? Estão, às vezes, mais saudáveis do que outra pessoa. Tem até uma imagem que é interessante, é uma imagem antiga, mas que mostra, assim, duas pessoas com o mesmo peso e com a mesma altura, mas aí com corpos diferentes. Então, seria uma pessoa ali, ela é com bastante gordura, né, abdominal aqui,
a gente consegue ver, né, essa gordura, e no outro caso a pessoa ela é musculosa, até aparece ela assim, então mostrando que peso e altura pode ser um índice, mas não é algo que a gente realmente precisa deixar como padrão, é aquilo ali e chegar Sim, naquela não meta. deve ser avaliado isoladamente, né? Isso. E também, ele não é o único fator, que nem você falou, né, que deve ser levado em conta, mas também o IMC, a gente fala de emagrecimento, mas ele muito abaixo também pode significar algum problema. Então, pessoas extremamente magras também podem estar com a saúde afetada. Isso, a mesma coisa. O IMC, então, o ideal seria que a gente ficasse entre... Isso é um cálculo fácil para fazer. Quem quiser fazer também pega o peso total e divide pela altura ao quadrado. Então, se a gente avaliar por isso, o IMC deveria ficar entre 18 e 25. Então, tem pessoas também que acabam ficando com esse IMC abaixo, e aí o índice, a classificação que a gente tem lá seria de desnutrição. Então, acontece, também tem, e eu já tive casos no consultório que a pessoa chegou pelo IMC com desnutrição e ainda queria emagrecer. Então, assim, aí que entra até a questão dos transtornos também, né? Então, eu sempre vou buscar fazer com que o paciente que vem até mim fique saudável, né? Independente do peso que ela quer chegar, né? Mas que fique dentro do saudável. Já que você falou, então, eu já ia trocar nesse assunto que, infelizmente, né, a questão do peso, seja abaixo ou acima, pode levar a alguns transtornos alimentares. Os principais são a bulimia, a anorexia. Explica pra gente um pouquinho cada um deles, assim, de modo rápido. Esses tipos de transtornos, eles normalmente vêm associados, né? É algo que tem muito a ver com imagem corporal, sim. E aí, claro que vem associado muitas vezes com outras doenças psíquicas, né? Vem também de outros fatores, porque acaba que acarreta, né, tanto em mulheres como homens, né? Mas a maioria são mulheres afetadas, até porque parece que a cobrança sempre é maior para a mulher ter um corpo mais bonito. E até por revistas, né? Olha que a gente vê, né? TV, revista, a gente vê mulheres com aqueles corpos lindos. Então, muitas vezes na fase da adolescência, onde ainda não se sabe como se chega lá, ou, né, tem toda aquela questão da inclusão na turma, muitas mulheres acabam deixando de ter um consumo alimentar em busca desse padrão. E aí, claro, falta nutrientes, né? Essa falta de nutrientes acaba ocasionando outros tipos de doenças também, até mesmo aumentando a ansiedade, que a ansiedade muitas vezes vem junto com isso. Então, tem duas situações diferentes aí, que a bulimia seria aquela doença que há uma compulsão alimentar. Então, a pessoa come bastante, não consegue parar de comer, mas depois que ela come, ela vomita para conseguir eliminar, como se isso eliminaria o consumo alimentar dela. Essa normalmente é uma pessoa que ela tem um corpo normal. Aparentemente a gente olha e ela está normal, às vezes até parece um pouquinho acima do peso. E é talvez o caso mais difícil de identificar. Então, claro, às vezes a gente consegue ver através dos dentes, né, através da conversa mesmo, né, consegue descobrir. Já os casos de anorexia seriam aquelas pessoas que se olham muito mais acima do peso do que estão. Então, quando elas se olham, elas se acham gordas, né? E aí elas não comem, simplesmente não comem. Como eu não trato de doenças, né, no consultório, esse tipo de doenças, porque realmente tem que ser um tratamento diferenciado. Médico, né, um acompanhamento multifunção, né? Multifunção, e aí tem nutricionistas que atuam diretamente nessa área, né? Mas eu no início, como eu atendia de tudo, assim, eu me lembro de algumas situações até no hospital que a gente acaba não esquecendo, assim, porque é muito marcante, sabe? E aí essas pessoas, simplesmente elas não comem, elas comem, assim, uma alface no dia, sabe? Elas comem uma maçã no dia. Aí uma das situações até que eu tinha indicado uma sonda, assim, né? Ela tinha a sonda e mesmo assim, para pelo menos se alimentar, e mesmo assim ela precisava se alimentar com alguma coisa, e ela dizia: como é que eu vou me alimentar se isso aqui tudo está entrando dentro de mim, né? Eu vou engordar. E aí essa aparência da pessoa anoréxica é aquela bem magrinha mesmo, assim, super abaixo do peso.
E aí, claro, tanto numa situação quanto a outra, há necessidade de uma equipe multidisciplinar para conseguir tratar, fazer com que ela fique bem. Além desses 2 transtornos, você falou um pouquinho ali, pincelou sobre a ansiedade. Eu acho que hoje é o mal do século, está relacionado diretamente com a alimentação. Então, muita gente fala, eu como por ansiedade, a pessoa já sabe que come por ansiedade, mas não consegue parar, né, de comer. Então, é sim, hoje uma coisa leva a outra. A ansiedade leva ao sobrepeso, o sobrepeso ali, o transtorno leva à ansiedade, é um ciclo. Isso mesmo. A ansiedade, como você falou, é o mal do século. Hoje eu sempre faço um questionário para consulta para os meus pacientes e tem os itens para ir colocando, que ele está sentindo, e a ansiedade dificilmente não está lá anotado. É generalizado. É generalizada. E, inclusive, até ontem eu postei algo sobre ansiedade no meu Instagram, falando, porque realmente, assim, ó, muitos comem, e foi isso que eu coloquei lá até, não se dão conta, às vezes, que o consumo está sendo por ansiedade e não por fome. Então, assim, às vezes nós, como nutricionistas, a gente precisa ajudar a pessoa realmente a tratar a ansiedade. Não é ensinar ela a comer, né? Ensinar a comer isso, aquilo. Muitas vezes as pessoas já chegam sabendo tudo isso, sabem o que é saudável e o que não é, mas acabam não conseguindo colocar em prática devido a outros fatores, e um deles é a ansiedade. Então, quando a gente pensa, aí a gente entra muito na parte da nutrição comportamental, né? Algumas estratégias nutricionais que possam fazer com que você reduza a ansiedade, que aí não envolve só consumo alimentar de alguns alimentos, né? Que até alimentos que ajudam a aumentar a serotonina, né? Esse hormônio do bem-estar, podem ajudar. Até mesmo chocolate, em alguns momentos eu coloco também. Então, mesmo a pessoa ansiosa, ela pode comer um chocolate, só que, claro, quando essa ansiedade estiver totalmente descontrolada, talvez o quanto eu colocar não vai ser suficiente, ela vai querer comer 5 barras de chocolate. Então, tudo tem que ser avaliado individualmente. Mas uma das coisas que contribui muito também para a redução da ansiedade, para esse controle, é um sono regular. E aí, para que a gente possa ter esse sono regular, também a gente tem que controlar o que vai consumir ao longo do dia, o que vai consumir de noite, se vai tomar talvez um chazinho, que é importante, às vezes alguns suplementos que podem auxiliar também. Aí você consegue, às vezes, né, relaxar melhor, ter um sono de melhor qualidade e fazer, e talvez o emagrecimento, que antes nós falamos, né, a obesidade talvez tenha uma dificuldade de dormir. E aí, vários fatores levando também a essa melhora da ansiedade e do controle alimentar. Pós-pandemia também, né, um assunto que a gente não tem como deixar de falar, isso se agravou. Então, de 2020 para cá, tem aumentado o número de pessoas com sobrepeso ou com esses transtornos que descontaram na comida esse tempo de ficar em casa? Teve bastante. Ainda hoje, depois de, né, quase 3 anos, 3 anos acho, né, que a gente começou, ainda hoje os pacientes novos assim relatam, na pandemia aconteceu isso. Então, assim, eu vejo que todas as pessoas foram afetadas, não só financeiramente, né, mas foram afetadas também nessa questão de qualidade de vida durante a pandemia. E hoje a gente está sofrendo as consequências ainda. Então, uma das questões relacionadas à ansiedade, ninguém sabia o futuro, como que seria, né, todo aquele caos. Então, a ansiedade, o ficar em casa, tudo fez com que muitos aumentassem esse consumo alimentar. E a partir daí muita coisa mudou também, desde o que se faz em casa, né? Algumas pessoas voltaram a se alimentar em casa, alguns se acostumaram com isso, outros acabaram mudando algumas coisas do estilo de vida, e que aqueles que buscaram mudar nesse momento talvez estejam melhor do que antes da pandemia. Então, tudo depende também de cada um, né? Perfeito. Elisa, nós vamos encerrando esse primeiro bloco. Você que está em casa, continue nos acompanhando. Falamos um pouquinho sobre os problemas da alimentação inadequada, dos transtornos que o sobrepeso, né, ou o transtorno alimentar pode causar. Mas no segundo bloco vamos trazer, então, as soluções, algumas dicas da Elisa, que é nutricionista, para ajudar também. Então, fique com a gente.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta aqui na TV Câmara, canal 16, com o programa Câmara Mulher. E hoje a minha convidada é a nutricionista Elisa Laura. Então, no primeiro bloco falamos um pouquinho sobre transtornos alimentares, problemas de autoestima, problemas psicológicos e físicos, né, que o sobrepeso pode causar. Mas então, Elisa, agora constatando, né, esse problema, que eu estou com sobrepeso ou que eu estou com algum problema alimentar. Como é que começa esse processo? Eu acho que a primeira coisa é buscar ajuda profissional. Com certeza, Tainá, porque muitas vezes a pessoa vai buscando sozinha e claro, ela pode chegar lá também. Mas hoje em dia a gente tem tantos profissionais, uma equipe, né, multidisciplinar para ajudar essa pessoa e fazer com que ela não tenha um tipo de tratamento para chegar onde ela busca com dificuldades, né? Ou que talvez cause algum tipo de transtorno quando ela fizer de uma forma errada, né? Uma forma que não é a correta. Então, claro, nós, a parte de nutricionistas, a gente busca, eu pelo menos em consultas, eu busco fazer algo que fique mais adaptado à vida da pessoa. Então, no momento que a gente tem o nosso padrão e quer passar aquilo para o paciente, isso não vai funcionar, porque cada um tem o seu estilo de vida. Então, eu vejo que os pacientes chegam lá com diversos tipos de queixas. O mais importante, como antes até nós comentamos, muitas vezes eles sabem o que fazer, mas o mais importante é nós profissionais ajudar eles a colocar aquilo em prática, a fazer. Então, o nutricionista longe, né, de tomar o papel da psicóloga, porque aí faz a parte da equipe. Mas muitas vezes a gente tem que saber a vida da pessoa para que possa realmente entender e assim, então quem sabe a gente faz dessa forma. A melhor alternativa é essa. Qual que é a melhor alternativa para que você realmente consiga seguir esse planejamento alimentar e ficar com a qualidade de vida que você vai buscar? As mulheres, principalmente, muitas vezes, antes de chegar na nutricionista, elas já passaram por dietas mirabolantes, por a dieta que a amiga fez, o plano alimentar da amiga, da colega, da que viu na TV, na revista. Mas cada caso é um caso, então pode ser que o que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Isso é importante, né? Isso eu costumo dizer que até é válido por experiências, sabe? Porque cada um tem a sua experiência. Às vezes eu vejo que tem umas pessoas às vezes que chegam assim, tomei coragem e vim, né? Mas por que se encorajar para ir na Nutri, né? Eu falo sempre, eu não sou um bicho de sete cabeças, só estou aqui para te ajudar. Então, quando a pessoa tenta outras alternativas, às vezes ela se frustra. E se frustra com ela mesma e pensa assim, o que eu tenho? Eu não consigo, né? Eu não sou tão boa quanto aquela para conseguir. Então, isso desanima mesmo. Aí que eu acho importante sempre, cada um vai ter a sua rotina, o seu dia a dia, as suas necessidades, seus prazeres no dia que acabam interferindo na alimentação. Então, se a gente consegue ajustar isso, com certeza a pessoa consegue fazer uma alimentação, que seria essa dieta, regularmente, ser algo para que ela possa seguir para a vida e não somente por um período, uma semana, 2, 3. Quando se faz alguma dieta assim mais restritiva, ou essas dietas tem da lua, né? Dieta, até eu já fiz esse tipo de dietas, até na época da faculdade, tudo bem, faz muitos anos, mas fazendo faculdade eu fazia algumas dietas loucas. Então, assim, nunca funcionou. Não era por falta de conhecimento. Não era, eu vou dizer que até lá eu tive pouquíssimo mesmo, né? A gente sai da faculdade meio cru ainda, não sabe muita coisa. Mas lá quando eu fiz, e hoje eu vejo os pacientes fazendo, dificilmente o resultado é positivo e também não se consegue seguir por muito tempo. Porque como que vai seguir uma dieta
que talvez restrinja, não tenha carboidratos, né? Ou que só se tome sopas ao longo do dia, ou restringe alimentos que você gostava, doce, né? Às vezes, quanta gente gosta de consumir doce, então assim, é proibido comer doce. Então, dificilmente uma pessoa consegue manter isso como um estilo de vida. Faz para uma semana, 2, 3, um mês, máximo. Bom, claro que a gente falou que cada caso é um caso, uma pessoa é diferente da outra, mas de maneira geral, o que é uma alimentação balanceada e saudável, Elisa? Bom, o básico é que a gente consiga ter nutrientes no nosso corpo, que a gente pense em se alimentar para trazer nutrientes. Não somente saciar a fome, mas que a gente possa lá buscar proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais. Hoje em dia, eu vejo, ontem até estava conversando com um paciente sobre isso, parece que a gente só para porque é horário de comer. Então, assim, é almoço, eu preciso parar agora porque eu tenho que almoçar. Daí vai lá, come o que der de forma rápida, porque precisa voltar ao trabalho. Então, assim, não dá toda essa atenção àquele momento que está te trazendo o combustível, os nutrientes, para que você consiga passar o teu dia. Que você consiga, inclusive, memorizar, raciocinar, se concentrar para o seu trabalho, consiga ter disposição para passar o seu dia também. Tudo isso depende da tua alimentação. Então, se você consegue aliar isso ao longo do dia, aí entra consumo de frutas, consumo de um prato, né? Assim, verduras, carboidrato, proteína, está ótimo, é um prato completo. Agora, meio da tarde, meio da manhã, tem pessoas que não gostam ou não fazem lanches porque não tem fome, ou às vezes porque o café da manhã foi mais tarde, e tá tudo bem, isso a gente consegue adequar. Agora, para as que fazem, talvez frutas no meio do dia, iogurte para os que não têm intolerância, cereais integrais, castanhas, sanduíche, depende, né? Às vezes a pessoa ela tem um trabalho um pouco mais pesado, uma frutinha não vai fazer, né, diferença. Ou um pré-treino, ou uma gestante também, às vezes precisa comer um pouquinho a mais ali. Então, fazer esses lanches intermediários, buscar ter rotina nos horários também de alimentação, que seria interessante, seja 2 refeições ao dia, 3, 4, 5, mas que elas sejam mais ou menos nos mesmos horários. E acho que uma coisa interessante também a ser falada é que o ideal seria que a gente tivesse um sono, deitasse um pouquinho mais cedo ali, então no máximo em torno de 10 horas. Hoje a gente tem essa dificuldade, a maioria das pessoas, mas se a gente for fazer um jantar às 9h30, um prato desse tamanho, né, e querer deitar depois, o sono não vai vir. Então o horário também de organizar essa rotina do sono, né, esse ritual para que a gente consiga ter uma alimentação mais leve no final do dia e se organizar para deitar bem. Uma coisa leva a outra. Eu ia te perguntar justamente isso já. Além da alimentação, outros hábitos são essenciais, então, para quem quer emagrecer. Dormir bem, consumir água, claro, atividade física também. Atividade física, é isso aí. Eu acho indispensável, assim. Também tem várias situações, talvez a pessoa não tenha como fazer essa atividade física, mas eu também, como Nutri, tento organizar esse dia, assim, às vezes falo, olha, bom, então vamos tentar aqui, se a gente fizer isso, dá para fazer assim, então, porque assim, eu acho indispensável também, sabe, acho indispensável, por qualidade de vida mesmo, você melhora a circulação ali com o exercício que você faz, você consegue gerar alguns hormônios do bem-estar, então isso acaba diminuindo a ansiedade também. Você tem gasto calórico, né, então, que auxilia aí nesse emagrecimento. Você tem fortalecimento de musculatura, que te ajuda a caminhar melhor, a dormir melhor, a fazer, que para quem é mãe, né, pai, que pega a criança no colo, a ter essa facilidade para pegar essas crianças e não se machucar. Então, também acho assim, dormir bem, tomar água, se alimentar bem, qualidade do sono. Bom, falei, né, no início, falo tanto do sono, né? Tão importante que falo tanto do sono. E uma atividade física, eu acho que é a parte básica para conseguir esse bem-estar, esse emagrecimento. Perfeito. Existe um padrão, assim, uma quantidade de calorias a serem ingeridas por uma pessoa durante o dia? De maneira geral, né?
Até na informação nutricional dos produtos, nos rótulos, a gente até tem ali colocado as calorias e proteínas, carboidratos, em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Né? Isso é um padrão que se formou, que a legislação tem para fazer esses rótulos, mas que não quer dizer que é o padrão para cada um. Porque, claro, a gente calcula necessidades nutricionais em função da pessoa ser homem ou mulher, né? Da pessoa fazer uma atividade física ou não, da idade. Tem vários fatores que interferem nisso. Então, para que a gente possa ver aí, gerou, né, através do cálculo, tanto de calorias no dia. Aí a gente vai colocar, se essa pessoa quer aumentar peso, se ela quer emagrecer, a gente calcula o que vai ter que ir a mais ou a menos. E aí depende de onde vem essas calorias também, porque as calorias de um prato com fruta, granola, castanha e iogurte não é igual a um prato de hambúrguer que, né, às vezes tem as mesmas calorias, mas quais são os nutrientes que isso está trazendo? Perfeito. Bom, impossível não falar, né, de emagrecimento hoje, Elisa, sem falar, infelizmente, dos remédios que muitas mulheres, principalmente, né, já que o nosso programa é voltado para a mulher, têm procurado, né, essa solução imediata. Dos mocinhos ou vilão da vez é o Ozempic. Então você tem visto isso bastante. Que alerta você faz, né, para quem está querendo cuidar da sua saúde? Tenho visto bastante, sim. Eu não posso falar que eu sou contra ou a favor, porque também depende de cada caso. Então, assim, já chegaram a mim várias pacientes usando, várias que já usaram em algum momento, e todas as outras que usam agora ainda, né? E todas com resultados diferentes, porque aí sim, depende de cada pessoa. Então, assim, infelizmente, essa medicação, ela é comprada sem receita médica. Ela é uma medicação usada para diabéticos, né? E que muitas vezes, hoje em dia, agora já pensando o quanto talvez as pessoas que querem emagrecer 1, 2 quilos estão tirando das pessoas que têm necessidade de comprar esse medicamento por uma vaidade. Na verdade, o emagrecimento é um efeito colateral, né, do medicamento. Isso, exatamente. Ele assim, de certa forma, ele sacia a fome, né? Para ser mais básico, assim, ele sacia a fome. Então, assim, em casos de obesidade relacionadas com dislipidemias, né, que seriam aumento de colesterol, glicose, hipertensão, doenças relacionadas, a pessoa já tentou emagrecer, não tem conseguido, está com risco de saúde, está tudo bem, o médico vai lá, vai ver a necessidade. Nós, como nutricionistas, não recomendamos, né, pelo menos não deveríamos. Mas vai lá o endócrino, né, o médico que avalia toda a situação do paciente e aí pode indicar. Mas aí, normalmente, esse médico, ele fala que há necessidade de ter um acompanhamento nutricional, para que a pessoa possa ter uma perda de peso e conseguir ter uma qualidade de vida com isso e mudar o seu hábito de vida, né? Que não vai ser... Eu tenho pacientes que usaram, tiveram bom resultado, pararam de usar, né? Não se habituaram numa alimentação saudável, não tiveram mais resultado depois. Então, para quê, né? É por um período ou é para sempre que você quer aquela perda de peso? Então, nessas situações de risco, eu estaria totalmente a favor, receberia o paciente, ajudaria, né, de todas as formas. Agora, vejo algumas mulheres, principalmente como você falou, usando o Ozempic porque quer emagrecer 2 quilos, 3 quilos. De forma rápida. Sabe, de forma rápida, para um final de semana. Aí não. Aí as consequências que isso gera é muito maior do que ficar com 2, 3 quilos a mais. É aquilo que a gente falou o programa todo. O importante é a orientação médica e cada caso ser analisado individualmente. Elisa, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse, né, suas dicas e conselhos, então, para as mulheres que estão nos assistindo e que querem, sim, não só emagrecer, mas mudar os seus hábitos alimentares, ter mais qualidade de vida. Bom, primeiro procure um profissional habilitado, né? E assim... pense numa qualidade de vida mesmo, pense principalmente mulheres que ainda não chegaram na menopausa, né? Buscar hoje essa qualidade de vida para que depois você possa colher também os frutos disso. Hoje a gente sabe o quanto é importante se ter
uma vida saudável para gerar um bebê saudável, né? Para chegar lá na menopausa e não sofrer todas as consequências. Então, cada etapa de vida, aqui falando mais na questão das mulheres, a gente precisa ter nutrientes adequados para que a gente só possa viver bem depois. Hoje eu fico tão feliz quando eu recebo pacientes assim que têm 50 anos, 60 anos e elas estão voando, assim, sabe? Estão melhor que muitas de nós, né? Melhor de muitas meninas ali de 20 e poucos, 30 e poucos anos. Por quê? Porque tem uma vida de cuidado. E olha, hoje, né, se a gente pegar uma mulher de 60 anos, ela não tinha informação como hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem tanta informação que só basta colocar em prática. E aí conseguir sempre colher os frutos disso tudo. Perfeito, Elisa. Sei que não deu pra gente falar tudo, né? Muito assunto relacionado à nutrição, mas com certeza esperamos ter ajudado alguma mulher que está buscando, né, orientações. Obrigada pela tua presença, pela disponibilidade e por todas as informações que nos trouxe hoje. Imagina, eu que agradeço esse convite e em outro momento a gente está aqui de novo, então, para falar especificamente para essas mulheres aí como elas devem se cuidar para viverem bem. Isso mesmo. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, hoje falando sobre nutrição, autoestima, emagrecimento. Uma boa noite e até a próxima semana.